Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, eu pedi desculpa pela correria aí da chegada. Estava com os adolescentes na gincana do alvo, aí nos aprontando, correndo aqui. Graças a Deus deu tempo de chegar. Gostaria de a gente pudesse estar aquietando nossos corações agora, né? Um tempinho de oração. O irmão que quiser levantar a voz de oração, que fique à vontade, que a gente possa ter esse tempo realmente dedicado ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite. Estamos aqui reunidos na tua presença. Queremos pedir em nome de Jesus, Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de passear entre nós, Deus, falar conosco, Deus, do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento, seja todo voltado para o Senhor. Que o Senhor possa estar ungindo, viu, Deus, que o teu Espírito possa usá-lo, Deus, para falar conosco e que nós possamos sair daqui conhecendo um pouco mais da tua vontade, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Perdoa, Senhor, o nosso pecado e nos ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Seja conosco que a gente pedir em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que a gente abrisse dois textos de Mateus, um vai trabalhando paralelo com o outro. Primeiro lá em Mateus 7, de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Bem, podemos ler? Portanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aí vamos já um pouquinho mais para frente, em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Vamos lá então? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Aqui a gente tem uma ligação que eu já vou explicar nos dois textos. Nesse texto aqui, Jesus passa a chamar Simão de Pedro, mudou o nome do nascimento de Simão. Disse: Simão, você é Pedro,
né? Você é pedra. E para muitas pessoas, né, esse texto é uma justificativa de que Pedro foi o primeiro papa da história. E Jesus está falando que ia edificar a igreja sobre a vida de Pedro. E isso é um grande equívoco. Porque vocês podem conferir em qualquer versão. Eu li na NVI, quem tiver a linguagem de hoje, quem tiver Almeida, revista atualizada, revista corrigida, Jesus não está falando a palavra sobre essa pedra, ele fala esta, em todas as versões está escrito esta. Não é a explicação rápida do português, o esta é próximo, este é em contato, essa é distante. Então, a pedra que Jesus falava é a pedra, a rocha que ele estava falando sobre o texto anterior, de Mateus 6, de Mateus 7. A rocha é o próprio Jesus Cristo. Nesse momento, Jesus está falando para Simão que você agora é Pedro, você é parte de mim. E sobre esta pedra, sobre a rocha, que é o próprio Cristo, vou edificar a minha igreja aqui na terra. Na verdade, a igreja de Cristo nunca poderia ser edificada sobre Pedro, João, Tiago, André, Natanael, qualquer um dos apóstolos, nem qualquer outro ser humano. A igreja de Cristo só pode ser edificada sobre o próprio Cristo. Infelizmente, a gente, hoje em dia, acho que desde sempre, né, desde o início da história da humanidade, as pessoas caem nesse equívoco. Elas acabam elegendo um herói da fé, muitas vezes por um discurso muito animado, né, ou um modismo, né, e aceitam tudo que esse herói fala. Né. Herói, vamos colocar muitas aspas, e simplesmente obedecem à palavra dessa pessoa, sem confirmar nada nas Escrituras, sem examinar a palavra verdadeira, que é a Bíblia que a gente tem, que Deus deixou aqui para nós acessível. Isso são construções na areia. Eu vou falar um pouco sobre as construções na areia. Uma dessas pessoas, elas têm algumas atitudes bem típicas, né, de enxergar muita coisa que não é para ser enxergada e não enxergar o que deve ser enxergado. Vou dar um exemplo aqui. Agora, a conversa agora é que tem um demônio desenhado na camisa azul da seleção brasileira. Alguém já viu a camisa nova? Eu ouvi falar disso aí. O Cauã ganhou uma camisa. Tem um desenho na frente da camisa, assim, um desenho de fundo. Lembra aquela camisa de 94 que tinha uns desenhos atrás? Eles fizeram mais ou menos aquele estilo. E tem um desenho, mas sinceramente dá a impressão que tem uma taça em cima. Né? E eu brinquei com o Cauã que parecia que tinha um desenho de um javali. Porque parece as orelhinhas de porco assim e as presas do javali e o focinho. Mas tem gente que enxergou o demônio nisso. Isso não está firmado na rocha. Outra coisa, aquele doce, morango do amor. O pessoal estava falando que aquilo era coisa do diabo. Meu Deus. Sinceramente, minha opinião, morango do amor, pizza, torresmo e Guaraná Antártica vai ter no céu. Então, tudo que é coisa boa, no céu só vai ter coisa boa. Mas tem gente que acha aquilo do diabo. Eu gostei muito. As meninas usavam umas tiarinhas de prender o cabelo, com umas orelhas de gatinho, eu enxergava o chifre do diabo naquilo. Aí eu até levantei aqui, olhei, pesquisei, mas sinceramente eu não encontrei. Se alguém, né, puder me ajudar, me falar de alguma referência na Bíblia que fala que o diabo tem chifres, ou pé de bode, ou pele vermelha, ou rabo de seta, ou qualquer coisa assim. Eu realmente não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, me fala, porque A única referência que eu vi que fala sobre isso foi um próprio satanista que viu e fazia trabalho com ele, falou que ele era negro, com os olhos fundos
mas assim, tipo uma imagem escura. Não é assim, não é igual eles falam, assim, As pessoas mas é uma desenham. coisa assim, que a pessoa fazia parte, é satanista mesmo. E eles que viram, falou que ele é uma sombra, uma coisa muito negra, não é nada isso aí de chifre. E era muito bonito. Os caras que falaram que viu, ele tinha beleza. Não era feio. Vou falar disso mais pra frente. Vou falar disso mais pra Ele era frente. um anjo, né? Não. E as pessoas querem. Isso é mentira. Fazem um estereótipo, um desenho. E talvez para assustar a criança, não sei. Mas criaram essa ideia de que o diabo tem chifre, aí qualquer coisa que tenha um desenho pontiagudo é coisa do diabo. Né? Mas não. Referência bíblica realmente não existe para isso. Aliás, são pessoas assim que você pode conversar com essas pessoas, pessoas extremamente pessimistas, porque não estão firmadas. Pessoas que, onde elas chegam, elas tentam puxar os outros para baixo, muitas vezes conseguem. Pessoas assim que reclamam de tudo, né? Desconfiam de tudo e de todos. Por quê? Porque não tem uma confiança em algo que é verdadeiro. Né? Para esse tipo de pessoa, o próprio Pedro, que a gente estava falando agora, deixou um recadinho. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, de 6 a 9. Primeira Pedro 5, do versículo 6 até o 9. Eu vou ler aqui e vocês podem acompanhar. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé e sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aí, nós cristãos, que já temos alguma caminhada na fé, a gente acaba incorrendo, muitas vezes é comum a gente ter dois tipos de erro em relação ao diabo. O primeiro é achar que ele pode tudo, que ele está em todo lugar. E o segundo é achar que ele não pode nada. Não, eu sou de Deus, não preciso me preocupar. Não, Pedro vai no ponto exato aqui, nessa recomendação. E lancem toda a sua ansiedade para Deus. Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas, vigiem, porque o diabo anda ao redor. Sim, ele anda ao redor como um leão, buscando a quem possa devorar. Mas tem um detalhe, que logo depois que ele fala que o diabo anda ao redor como um leão, ele fala, resistam-lhe. Em nome de Jesus, a gente pode resistir a ele. A lógica de Deus é meio que o contrário da nossa. Vou explicar por quê. Quem puder abrir na carta de Paulo, carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Poder ler para nós, por favor? Timóteo 2:22. Tem 2.
capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge das paixões da mocidade. É o que o Kleber falou. O diabo muitas vezes ele vai querer aparecer de forma bonita, atraente, sedutora. A lógica de Deus é justamente o inverso. O que a gente pensa? Se aparecer um leão na minha frente, eu vou fugir. Se aparecer alguma coisa que agrada aos meus olhos, eu vou ao encontro dessa coisa. Não. O que Deus recomenda, fala para nós através das cartas de Paulo, a Timóteo e de Pedro, é justamente o contrário. Se aparecer de forma como um leão querendo te devorar, você encara. Em nome de Jesus, você manda ele embora. Mas se aparecer de uma forma que você acha atraente, sedutora e te agrada muito, foge, porque dessa forma você não consegue resistir. Aliás, a gente, como ser humano, a gente vai buscar satisfazer esse desejo do nosso ego mesmo. Então, quando a gente está firmado em Cristo, na rocha verdadeira, por meio dele a gente consegue tomar esse tipo de atitude. Tá bom, né? Não vou querer me estender muito a respeito dessas construções na areia, que eu acho que já dei assunto demais. Falando sobre as construções na rocha, construções com alicerces firmes em Cristo, pessoas que a gente pode olhar e ver Deus agindo na vida dessas pessoas. Nem está nas minhas anotações aqui, mas eu estava vindo para cá, estava na casa do meu sogro, eu lembrei de uma situação. O pastor Adenilson, que hoje é meu parente, né? A filha dele casou com meu sobrinho. Ele sempre conversava comigo a respeito do meu pai já acamado. Ele falou: eu fico impressionado com a paz que o Zé transmite para a gente. Eu vou conversar com ele, pergunto como que ele está. Ele falou: eu estou bem. E você? Como você está? Mesmo acamado, ele estava firmado. Mas, em relação ao como Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem, faz mais ou menos, pouco menos de um mês, eu assisti um documentário, não se assustem, sobre a banda Raimundos. São 5 episódios, uma série documental de 5 episódios. Vou explicar por que Deus tocou no meu coração assistindo um documentário sobre uma banda que só falava besteira. Primeiro, o título do documentário, Andar na Pedra. Quando eu vi o título, o que isso tem a ver com a banda? E no mesmo momento eu lembrei do texto de Mateus 16. Me veio na mente Pedro é pedra, sobre a rocha que é Jesus, eu vou edificar a igreja. E assim, assisti. O documentário eu achei muito interessante mostrar assim, o lado humano de pessoas que a gente vê como gente de mídia, né? O caso mais simbólico para mim é a respeito do Rodolfo Abrantes, que ele era o vocalista da banda, um dos guitarristas, e ele compunha a maior parte das músicas. E no auge da fama ele resolveu largar tudo, porque teve um encontro verdadeiro com Deus. Só que nisso ele deixou todo mundo na mão, o resto do pessoal. Não eram só 4 pessoas que tocavam numa banda, tinha toda uma estrutura que tinha contrato a cumprir. Perdeu o contato não, teve uma ruptura violenta com pessoas com quem ele conviveu muito tempo. Algo que começou com uma amizade de infância, conseguiram chegar ao sucesso,
com sucesso. Começaram as brigas, a amizade saiu e deu lugar para as brigas, e entre outras coisas assim que não vale a pena eu comentar aqui. Mas o fato do Rodolfo ter tomado essa atitude e pago o preço, mostrou que ele estava realmente disposto a servir ao Senhor. Porque ele conta que ele recebeu um chamado de Deus. E em outras entrevistas que eu vi com ele, ele diz que Deus só te dá o chamado uma vez. A gente não precisa ficar repetindo. E o chamado era para que ele dedicasse o talento dele ao Senhor, a partir de então. Quem puder acompanhar, pegar alguma entrevista que ele conta de todo o processo de cura dele, deixa eu ver. Acho que pegou. É muito interessante, é comovente. Assim, eu e a gente choramos assistindo o documentário e outra entrevista dele também várias vezes. Mas eu achei muito próximo da minha vida, algo que me tocou profundamente, quando ele diz que ele decidiu, depois da saída da banda, ele decidiu não acompanhar, não ver nada a respeito da banda. Muito menos qualquer declaração dos outros integrantes, o Digão, o Fred e o Caniço. Por quê? Ele sabia que se ele visse ou ouvisse qualquer declaração a respeito dele, isso ia ferir muito ele próprio, e ele ia ter um sentimento ruim a respeito de pessoas que ele amava, e ele não queria isso para ele, e ele decidiu ficar em silêncio, não ia ouvir nada, não ia acompanhar nada, muito menos responder qualquer tipo de crítica. E com isso, se passaram mais de 20 anos sem ele conversar com nenhum dos outros três, inicialmente amigos. Até que um dia, o Digão pegou o telefone e resolveu ligar para ele, para pedir perdão, para reatar a amizade. Um tempo depois, o Fred fez a mesma coisa. Procurou o Rodolfo, pediu perdão, todos se perdoaram. Então, tentando reatar uma amizade. Claro, não é algo assim, não é um passo de mágica, mas pessoas amadurecem, pessoas mudam a compreensão sobre certas coisas. E o principal, Deus age de uma maneira extraordinária, impressionante, nos lugares mais improváveis. Como que, pela nossa lógica, nossa mentalidade, nossa capacidade limitada, como que o cara que era o mais louco, o pior de todos, de uma hora para outra vira crente e larga todo mundo na mão? Bela atitude de crente, né? Tem contrato para cumprir e você está saindo. Mas não, foi através disso, através da atitude de silêncio e de obediência do Rodolfo, que Deus começou a agir na vida dos outros. Aqui eu só vou colocar um parênteses. Infelizmente, Deus mostra para nós que a obra dele é perfeita, mas não é 100% aos nossos olhos. O Caniço, que era o mais velho da banda, foi referência para os outros muitas vezes, ele sempre mostrou um ressentimento muito grande com o Rodolfo e já tinha uma relação estremecida com os outros dois. Infelizmente, em 2003 ele faleceu e, ao que tudo indica, ele faleceu com esse peso de não perdoar ninguém. Isso era só um parênteses para a gente entender que a gente deve perdoar. Um tempo atrás eu tive uma conversa com o Francisco a respeito de uma outra pessoa, e ele, aliás, eu fui pedir perdão para o Francisco, por algo que eu tinha falado. Ele falou para mim, fica tranquilo e tal, aí entrou o assunto dessa outra pessoa, que eu nunca tinha me atentado para qualquer sentimento meu em relação a essa pessoa. Só que ele virou para mim e falou assim, olha, perdoa, não é uma má pessoa. Eu pensei, caramba, realmente eu tenho que perdoar. É simplesmente isso. Deus nos diz, perdoa.
não carrega esse peso, o não perdão. Essa pedra pesada. Vamos deixar a pedra para a gente se firmar nela, a rocha. E nesse período de silêncio, esses mais de 20 anos, o Rodolfo compôs uma música que, assim, estava até conversando com o Kleber, você viu que eu meio que saí fora para não dar spoiler, mas caramba, eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas para mim a música mais linda que ele compôs chama Até que a Casa Esteja Cheia. Um dia, se Deus nos der a graça, a gente apresenta aqui, né, Kleber? Em breve. Mas tem 2 trechos dessa música que para mim passaram a fazer mais sentido depois que eu vi o documentário, vendo o depoimento dele e dos outros. Porque eu penso, a maneira como ele escreveu aquilo, como Deus, ele já sabia que Deus estava agindo. Bom, eu concluí isso sozinho. Ele já sabia que Deus estava agindo. Porque ele diz assim: no silêncio eu sinto tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Eu duvido que tem alguém aqui que nunca tenha passado por um momento que parece que tudo e todos vêm contra nós, contra a nossa vida. E é nesse momento que a gente tem que olhar para Deus e descobre que a mão dele está acariciando a gente. É claro, quando a gente está firmado na rocha, fazendo a vontade dele, obedecendo. O pai dou conta que até a família dele foi contra ele no momento da ruptura. Aos poucos, foi um processo longo, né, de aprendizado de perdão. O outro trecho, que eu acho mais impactante ainda, é o refrão, que ele diz: que das minhas feridas saia poder para curar, que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia e até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou, toda a terra cheia da sua glória. Quantas vezes a gente tem o desejo de responder às injustiças que a gente sofre no mesmo nível dos ataques que a gente está recebendo? A maioria dessas vezes, para não falar que são todas as vezes, Deus só quer que a gente fique em silêncio e deixe que Ele responda no tempo dele, porque a obra é dele e o agir dele muitas vezes é incompreensível para nós. Imagina só, essa frase, que das minhas feridas sai poder para curar. Curar quem? A mim mesmo, igual o Wolverine da Marvel? Não. Ele pede que das feridas dele saia poder para curar justamente quem feriu ele. Se a gente não for capaz de enxergar Deus agindo em uma situação dessa, então nossa caminhada está sendo em vão. Imagina a dificuldade de uma pessoa desejar isso, que das minhas feridas outros sejam curados. Apenas Deus para fazer isso. Só Deus é capaz de converter o mal em bem. É só a gente não atrapalhar. Deixa que Ele faça a obra. Agora, gente, eu gostaria de deixar só mais um trecho de um versículo que está lá em 1 Coríntios 10, 12, que sempre me volta a lembrança quando eu começo a acreditar que eu estou caminhando firme sobre a rocha e já está tudo caminhando conforme tem que ser e que está tudo certo. Quem puder ler para nós, por favor? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Quem acredita estar firme,
cuide-se para que não caia. Ou seja, não acredite na sua própria força. Não acreditemos na nossa força, na nossa capacidade. A gente tem que acreditar e confiar nele, só nele, na verdadeira rocha que é Cristo. Mesmo que a gente seja pedras, fragmentos da rocha, mesmo que a gente seja parte dele, porque a gente só pode se firmar sobre a rocha, não sobre algumas pedras. Eu peço que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente seja capaz de caminhar conforme a vontade de Deus. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque tua obra é perfeita. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e pelo nome de Jesus, Senhor, nós podemos resistir, Senhor, às maiores lutas que possam aparecer diante de nós, Deus. Pelo discernimento do Teu Espírito Santo, Deus, a gente é capaz de fugir do que parece ser muito bom e sedutor para nós, Deus. Mas, Senhor, te pedimos, tenha misericórdia de nós, porque é apenas através do Senhor, Senhor Deus. Nós não somos capazes de atingir algo dessa forma, Deus. É apenas pelo Teu mover, Senhor, apenas pelo Teu Espírito Santo que a gente consegue chegar a isso, Deus. Apenas pelo Teu agir podemos fazer coisas boas, Deus. Sabemos que perfeito é só o Senhor. Bondade vem apenas do Senhor, Deus. O pouco de bondade que resta na nossa personalidade humana, Senhor, é apenas o que o Senhor colocou no nosso caráter, porque somos imagem e semelhança tua, Deus. Por isso nós te pedimos, Pai, nos faz andar firme, Senhor, sobre a tua rocha, Senhor, sobre Jesus Cristo, que veio aqui, ó Pai, para nos mostrar qual é o caminho, Pai. Firma nossos pés sobre essa rocha, Senhor, e que a gente possa, Senhor, ser edificado como igreja, como tua igreja, que a gente seja capaz de perdoar, ó Deus. Que não importa, Senhor, quanto tempo passa, das nossas feridas, Senhor, haja cura. Seja cura, Senhor, para as pessoas que nos feriram. Senhor, que cada pessoa ferida aqui, não sei as feridas de cada um, Pai. Não sei como está o coração de cada um aqui. Mas sei, Senhor, que o Senhor conhece. E o Senhor ama cada um. Através, Senhor, das vidas de cada um desses amados, Senhor, outras pessoas podem ser resgatadas também. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.